Alô pessoal, tranquilito no mas? Neste vídeo vou apresentar uma entrevista com o pesquisador da Fundação MT, Leandro Zancanaro. Essa entrevista é sobre o resumo que apresentei de uma pesquisa de 11 anos com soja. Há informações muito relevantes que o Leandro vai nos passar. Fique aqui porque vai valer a pena. Eu estou aqui com o engenheiro agrônomo Leandro Zancanaro. Querido amigo, e de muitos anos trabalhamos juntos, fizemos mestrado juntos. É um grande prazer estar contigo aqui, Leandro. O Leandro é engenheiro agrônomo formado em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, em 1994. Ele terminou o mestrado de Ciência de Solos na URGS, onde, com grande prazer, fomos colegas, em 1996. E, a partir de junho de 97, o Leandro assumiu na Fundação MT, até o ano de 2017, um cargo em que ele fazia pesquisas principalmente na área de solos, e validação de pesquisa a campo em lavouras comerciais. A partir de 2017, ele se tornou o diretor técnico da Fundação MT. Tudo bem, Leandro? Prazer estar contigo aqui. Nelson, para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês. É uma oportunidade de conversar com o mundo afora, né? E agradeço essa oportunidade, né? E me lembro quando em 94, 95, 96, durante o mestrado em Porto Alegre, onde nós nos conhecemos e trocamos muitas experiências, né? E para mim, que estava iniciando a vida profissional, foi de uma valia muito grande. Obrigado e estamos à disposição. Muito legal, Leandro. A gente, desde lá, vem tendo uma relação de parceria, de amizade, fizemos trabalho juntos. Grande prazer. Leandro, eu apresentei no vídeo anterior uma parte da palestra que você deu lá no Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, onde você apresentou dados extremamente interessantes com um trabalho de rotação de culturas ou sucessão de culturas e pousio de soja. E os resultados foram muito expressivos a partir do sexto ano, que a gente vai conversar um pouco mais. O que levou a Fundação a desenvolver essa pesquisa por tão longo tempo, de 11 anos, né, dos dados apresentados, talvez ela siga? Eu gostaria que você falasse um pouco da trajetória que você comentou lá, que no sexto ano vocês chegaram a pensar em parar, né, o experimento. Então, se você puder fazer umas considerações, te agradeço muito, Leandro. Então, em 1997, né, quando o projeto na área de solos aqui da Fundação Mato Grosso iniciou, quando eu tive a oportunidade de começar a minha vida profissional aqui. Então, naquela época, né, aqui no Mato Grosso, era um momento específico de expansão de área agrícola sobre um solo de cerrado. O solo de cerrado é um solo ácido, por natureza, e pobre de todos os nutrientes. Então, naquela época, discutia-se muito a calagem, né, do solo ácido, a adubação, né, muito responsivo a fósforo e também a potássio, micronutrientes e todos os nutrientes. Então, naquela época, em 97, nós focamos um trabalho de pesquisa aplicada focando em quê? Trabalhos com calcário, com fertilizantes. O Nelson acompanhou muito bem, né, todo esse processo, né? Então, naquela época, eram discussões pontuais para corrigir o solo e tanto a acidez como a parte de nutrientes. Isso foi importante naquele momento. Porém, com o tempo, as áreas de expansão continuaram expandindo, aumentando. Porém, com o tempo, aquela área que foi aberta na década de 80, 90, 2000, chegaram a ter níveis altos já de nutrientes, né? Em função de toda a estratégia de correção do solo. Já o problema de acidez já não era tão limitante. E aí a gente começou a perceber, através dos trabalhos junto a lavouras comerciais, de validação de pesquisa, em lavouras comerciais, a diferença entre campos comerciais não se explicava mais pela análise de solo por si só. A análise de solo tem um valor imenso, né? Porém,
o resultado não conseguia separar pela saturação por base, ou pelo pH, pelo cálcio, pelo magnésio, ou pelo alumínio, ou por teor de fósforo, de potássio. Porque após vários anos de cultivo, esses solos que eram ácidos e pobres em nutrientes passaram a ser níveis adequados de nutrientes. Porém, era comum nós termos solos com a mesma paisagem, né, lado a lado, e praticamente com o mesmo histórico de correção e adubação, tendo resultados bem diferentes. Mas como explicar isso? A análise de solo não explicaria tudo. Aí nós vamos perceber que tinha um outro fator que explicava, muitas vezes, que era o sistema de produção adotado ao longo do tempo. Em função disso, então, em 2008, a Fundação parou praticamente todos os seus trabalhos de pesquisa e montou uma estação de pesquisa focada em sistemas de produção, em que nós comparamos o quê? Diversas sequências de culturas, comparado com até então os padrões da época e de agora, que são os tratamentos Pouzil sem revolvimento e Pouzil com revolvimento. Então, nós temos uma heterogeneidade de tratamentos iniciais de 2008. Soja Pouzil sem revolvimento, soja Pouzil com revolvimento, e tratamentos com sucessão soja milheto, sucessão soja milho e sucessão soja braquiária. E 3 tratamentos em que nós alternamos, rotacionamos as culturas na essência da palavra. Temos tratamentos que temos 6 culturas em 3 anos, 6 culturas diferentes. Então, por que nós fizemos isso? Porque no campo comercial, em áreas já com níveis adequados de nutrientes, sem problema de acidez, a diferença de resposta não estava mais só ao nutriente, e sim como esse nutriente, essa água, como essa atividade microbiológica interferir no desempenho. Então, em 2008, então, nós paramos praticamente todos os nossos trabalhos e começamos a trabalhar com trabalhos que envolvem o quê? Como a sequência de culturas interfere na minha capacidade de produzir, a capacidade do solo produzir. Então, essa cultura interfere no desempenho final da minha lavoura. Então, ao longo do tempo, nós fomos comparando isso, usando essencialmente a adubação de reposição. Por que isso? Porque é um solo já com níveis altos de nutrientes, e também com esse critério eu padronizava o conceito padrão de adubação entre os tratamentos. O que a gente notou? Nos primeiros anos, é um solo argiloso, cultivado há vários anos. Nos primeiros 6 anos, não houve resposta, diferença alguma. Ou seja, se a gente parasse o trabalho no 6º ano, isso quase aconteceu. Em 2014, o nosso atual presidente, o Chico, né, e é a função dele nos questionarmos, né, ele fez a seguinte pergunta: por que continuar um trabalho com recursos próprios que em 6 anos não deu resultado? Nós, da pesquisa, tivemos a oportunidade de continuar. Porém, o produtor que fizer essa pergunta para a sua equipe técnica, na sua lavoura, em que, fiz 6 anos que você está tentando me comprovar algo e você não conseguiu. Essa equipe técnica não vai ter a oportunidade que eu tive de continuar. Então, eu tive um privilégio de continuar. No 6º para o 7º ano, pressionados e com razão, nós começamos a intensificar o sistema de produção. Começamos a colocar materiais de soja, a cultura principal aqui do estado, com materiais subprecoces, com 98 dias sem dessecação. E nesse ano, 2014-2015, foi um ano em que no final do ano 14 e 15 houve pouca chuva e coincidiu exatamente no período de enchimento de grão. Então, pega um sistema de 8 sistemas diferentes de produção, né, desde o mais degradado ao menos degradado, o menos conservacionista ao mais conservacionista, no material subprecoce, no ano em que o clima não ajudou. O que aconteceu nesse ano? Abriu a diferença. Né? Nós saímos de 29, 30 sacos nos tratamentos testemunho, que seria os Pouzil, e fomos para 59 sacos em todos os outros tratamentos, onde que nós temos o que? Raízes e cobertura do solo. Então, veja bem, no ano em que nós intensificamos o cultivo e que teve uma irregularidade climática, a diferença do sistema de produção abriu. Os outros anos, nós usávamos materiais de ciclo mais longo e o clima foi mais regular. A partir do 7º ano, nós continuamos com material precoce, talvez não tão precoce, mas continuamos materiais com 105, 108 dias. E a partir daí, o que aconteceu? As diferenças entre tratamentos se abriram, ao ponto de que após 11 safras, que é 2019,
nós temos tratamentos que produziram de 102 a 125 sacas a mais, né, em relação ao chamado padrão, que seria soja Pouzil. Então, no 7º ao 11º ano, nós produzimos de 102 a 125 sacas a mais de soja. No período todo? No período. No período de 11 anos. Porém, a diferença real apareceu a partir do 7º ano, quando nós intensificamos os cultivos. Então, o que acontece? Em 11 anos, os resultados demoraram para aparecer. E apareceram com maior intensidade quando se intensificou-se. Mas a partir do momento que se intensificou-se, né, e com o decorrer dos anos, as diferenças apareceram. Né? Interessante, Nelson e ouvintes, né, em que é 11 anos fazendo adubação de reposição, conforme o conceito que nós aprendemos na escola para solos com níveis altos de nutrientes. E algumas pessoas chegaram a falar para nós: vocês nunca vão colher 90 a 100 sacos de soja nesse experimento. Por quê? A princípio, nós estávamos usando a adubação de reposição para as produtividades obtidas, e usamos até hoje. O que aconteceu? A partir do 7º, 8º, 9º ano, nós começamos a colocar outros materiais genéticos que entraram no mercado com maior potencial produtivo. E a partir daí, o que nós estávamos colhendo 60 sacos, saltou para 70, depois para 80, e hoje temos tratamentos chegando a 90 a 100 sacos de soja por hectare, usando a adubação de reposição para 60 sacas e para 100 sacas de milho. Ou seja, nós conseguimos ao longo do tempo aumentar a produtividade nos tratamentos que estão mais produzindo, ou seja, nos tratamentos que estavam sendo subadubados, demonstrando quanto que o sistema de produção melhora a eficiência do uso dos nutrientes que já estão no solo, dos nutrientes que eu aplico, daquela água que está no solo, e quanto que o sistema de produção permite que os materiais genéticos com maior potencial produtivo expressem o seu potencial. E olha que coisa legal tudo isso. Demonstra que as nossas tabelas de interpretação e calibrações, né, esses estudos fundamentais que muitas vezes nós esquecemos, né, ignoramos, que muitas vezes essa ânsia de buscar alta produtividade nós condenamos, esses estudos estão muito atuais. Até eu falo muito com o Djalma, né, da Embrapa Cerrado, que eu admiro muito, né, em que aqueles números que esses pesquisadores mais antigos estabeleceram são muito válidos para o momento atual, porque eles foram concebidos num sistema mais degradante, e hoje nós estamos num sistema menos degradante, ou seja, nós sabemos sim que a eficiência do uso dos nutrientes é melhor. Então veja que a riqueza de dados. Espetacular. Leandro, se chegar a fazer, eu expliquei no vídeo como vertentes, né, dos tratamentos, para ser uma coisa mais, vamos dizer assim, didática, quando eu falei. Entre essas vertentes, essas duas grandes vertentes dentro dos tratamentos, né, que são sucessão ou rotação, que você explicou com mais detalhe agora, e soja e Pouzil durante esse tempo, vocês chegaram a fazer algum estudo econômico sobre isso? Sim, Nelson, nós fizemos sim um trabalho de análise econômica, e na verdade não fomos nós que fizemos, foi o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, ligado à FAMATO, que nós agradecemos a eles, em que eles pegaram os resultados dos 10 primeiros anos e fizeram análise econômica. Nesses 10 primeiros anos, nós temos dois períodos bem distintos. Os primeiros anos, em que não houve resposta, porque o solo já era um solo argiloso, cultivado há vários anos, e vinha do sistema soja-milho, e também com bons níveis de nutrientes. Então, os primeiros 6 anos não houve diferença, como havia falado antes. Do 7º ano ao 10º, quando nós intensificamos o cultivo, o material mais precoce, a diferença apareceu. Então, após 10 anos, eles concluíram o seguinte, que o sistema soja-milho, sucessão soja-milho, que hoje é praticado em praticamente 50% do estado, ele foi o tratamento com melhor resultado econômico, por uma razão simples, né? É o sistema em que eu tenho 2 culturas comerciais no mesmo ano agrícola. O milho, muitas vezes na segunda safra, tem um preço menor aqui no Mato Grosso em função da distância, mas ele ajuda a diluir os custos da soja, né? E em alguns anos também ele dá uma rentabilidade. Então, no conjunto da obra, em 10 anos, o sistema soja-milho, sucessão soja-milho, foi melhor do que os outros tratamentos, por exemplo, em rotação. Por um motivo, 2 culturas comerciais durante o ano.
Então, concluiu-se isso. Agora, do 10º ano em diante, né, o que vai acontecer? Então, além de o soja milho ter o melhor resultado econômico, mas se você fizer a projeção do 10º para o 15º, o 10º para o 20º ano, nós podemos ter resultados bem distintos, porque esse tratamento soja-milho, ele começa a dar uns sinais de que, em termos de qualidade física do solo e também qualidade biológica do solo, ele está inferior aos demais. Isso é em função dos trabalhos feitos junto com a IEDA, a pesquisadora IEDA, da Embrapa Cerrado, que nós agradecemos, e junto também a parte física, o professor Cássio Tormena, da Universidade Estadual de Maringá. Então, análise, em 10 anos, soja-milho teve um resultado econômico melhor, porque duas culturas comerciais no mesmo ano. E só para dar um comentário, Nelson, isso pode gerar uma frustração por parte da parte técnica, mas não deve ser analisado por esse lado. A mensagem é muito forte, qual que é? Pessoal, tudo que nós fizermos bem feito, agrega. Em relação ao sistema degradante que nós tínhamos, uma sucessão bem feita, caprichada, ela agrega soja-milho, soja braquiária, soja-milheto. A rotação agrega bastante também. Só que no intervalo de 10 anos, no solo argiloso, não apareceram a diferença em termos de produtividade e em termos econômicos. Mas o que nós começamos a notar? Tem diferença em termos do quê? Físicos e biológicos. O trabalho continua no campo. Nelson, continua. É uma pressão muito grande em continuar um trabalho depois de 11 anos. Né? Nós sabemos que não podemos parar, vai vir pela frente, todo ano um ano diferente. Né? Embora a dificuldade de manter um projeto desse é grande, porque a fundação tem que ser autossuficiente, ela tem que gerar seu próprio recurso para bancar esse trabalho. Entendi. Mas a expectativa tua é que, com o passar do tempo, a rotação frente a essas sucessões soja e milho, essas rotações vão ser melhor, inclusive economicamente. Isso é o que se acredita, né? O que eu acredito, nós acreditamos é o seguinte, que em 10 anos, soja-milho economicamente foi melhor. Após 10 anos, né, esse sistema dá sinais de que fisicamente e biologicamente estão inferiores aos outros sistemas mais rotacionados, mais diversificados. Quanto tempo que essa redução da qualidade biológica e física vai levar para afetar a produtividade, nós não sabemos, né? Mas é um indicativo, né? Então, é um indicativo. Claro que nunca posso pensar, eu tenho que olhar para o outro lado, eu tenho que ser conservacionista, tenho que pensar na parte agronômica, mas eu preciso gerar uma receita para o produtor. Então, o que nós acreditamos na frente, a minha hipótese, é que no sistema soja-milho do Mato Grosso que predomina, eu não vou precisar parar de plantar milho, segunda safra. Talvez em um ano ou outro, um ano a cada 3, que é um dos tratamentos que nós temos, um ano a cada 4 anos, se eu fizer uma interrupção e colocar outras culturas ali, com um melhor sistema radicular, por exemplo, uma braquiária, eu posso ter ganhos significativos, sem abrir mão necessariamente de receitas. Então, em algum momento, pequenas flexibilizações podem potencializar a eficiência dos nutrientes, potencializar a parte biológica, potencializar a parte física e também potencializar a parte econômica. Nós temos tratamentos hoje produzindo 90 a 100 sacas de soja, em sequência 140 a 150 sacos de milho, até 170 em segunda safra, numa região com 490 metros de altitude. Então, veja bem, nós estamos produzindo mais num período de um ano agrícola, né? E o que eu digo assim, de certo modo, até usando menos insumos. Leandro, uma especulação que eu sei que não havia integração lavoura-pecuária nos tratamentos. Se você incluísse a integração lavoura-pecuária, o que você imagina que aconteceria? No próximo vídeo, vamos continuar a conversar com o Leandro sobre essa pesquisa. E essa última pergunta vai ser respondida lá, junto com outras. Te espero lá.